Oi, futuro empregado aí do Conselho Federal de Biologia. Nesse instante eu vou falar para você aqui um pouco sobre a nossa lei 6.684 de 79. Essa lei que criou, que regulamenta as profissões, né? Ela regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico, cria o Conselho Federal e Regional, tanto de biologia quanto de biomedicina. Então, atualmente, a intenção dessa lei era que biologia e biomedicina fosse tratada por apenas um conselho. Atualmente, eles estão separados. Então, se você olhar no Conselho Federal de Biologia e no Conselho Federal de Biomedicina, a lei está nos dois. Então, pessoal, para nós aqui, o importante é a parte que se refere à biologia. Claro que, como a lei foi colocada no edital, sem nenhuma ressalva, faça a leitura dela completa. É uma lei pequena, uma lei curta, né? Então não tem problema. Então tá, fazendo aqui uma leitura, né, do artigo 1º, né, fala o seguinte, que o exercício da profissão de biólogo ele é privativo dos portadores de diploma. Inciso 1. Devidamente registrado de bacharel ou licenciado em curso de História Natural ou de Ciências Biológicas em todas as suas especialidades ou licenciado em Ciências com habilitação em Biologia. Então, esses três casos, a pessoa tem que ser o quê? Bacharel ou licenciado em História Natural, Ciências Biológicas em todas as suas especialidades e Ciências com habilitação em Biologia. Então, esses três casos aí permitem a pessoa exercer a profissão de biólogo, desde que esse diploma seja o quê? Devidamente registrado. Como também os casos, né, de diploma expedido por instituições no exterior, né, de ensino superior, regularizado na forma da lei, cujos cursos, né, forem considerados equivalentes. Então, a pessoa também formada no exterior que consiga validar o diploma no Brasil, né, numa dessas áreas aí, também poderá exercer a profissão de biólogo, tá bom? Aí aqui o artigo 2º vai falar para você que as competências, né, o que pode fazer o biólogo, sem prejuízo de exercício das mesmas atividades profissionais, igualmente habilitadas, na forma da legislação, o biólogo poderá. Aí são três incisos que eu queria que você fizesse uma leitura para mim depois aí. Leitura e releitura, né? Formular e elaborar estudos, projeto ou pesquisa. O segundo, orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos. Então isso aí é uma prévia, né, desses três incisos, né, para você fazer uma leitura e releitura, tá bom? Sobre as competências do biólogo que estão aí esculpidas no artigo 2º, tá bom? Aí, dando um salto aqui da profissão de biomédico, que na lei é o capítulo 2, tá bom? Vamos aqui direto para o que nos interessa, que é dos órgãos de fiscalização. Então aqui ficam criados pelo artigo 6º o Conselho Federal e os regionais de biologia, que antigamente era a CFBB, Conselho Federal de Biologia e Biomedicina, e CRBB, Conselho Regional de Biologia e Biomedicina. Como eu falei para vocês, atualmente é apenas um. E não se chama mais CFBB ou CRBB, é CFBio e CRBio, tá bom? Conselho Federal de Biologia e Conselho Regional de Biologia, tá bom? Então tá, aí esse artigo 6º aí já é para você atualizar, tá? Então, o primeiro parágrafo desse artigo fala o seguinte, que os conselhos federal e regional a que se refere esse artigo constituem em seu conjunto o que nós chamamos de autarquia federal. Então, pessoal, tanto o federal quanto o regional de biologia constituem em seu conjunto uma autarquia. A autarquia essa autarquia que são os conselhos de modo geral, são autarquias sui generis, porque ao mesmo tempo é, são de direito público e ao mesmo tempo são seletistas. Então aí existe uma situação híbrida, porque seletista, ou seja, pessoas que são regidas pela CLT, são geralmente para as empresas públicas e sociedade de economia mista, né? Porque são de direito privado. Aqui é de direito público e ao mesmo tempo é seletista. Então é uma autarquia que nós chamamos de sui generis. Mas para nós aqui, que é importante? Importante é o que está na lei. É uma autarquia federal de direito público, né?
no seu conjunto, Conselho Federal e Conselhos regionais. E fala que também é vinculada ao Ministério do Trabalho. Claro que essa informação de ser vinculada ao Ministério do Trabalho eu não consegui, porque você não tem quase que acesso à informação nesse conselho. Eles vão te remeter para o Conselho Regional. Para nós não importa. Se fala assim, conforme a lei, o Conselho Federal de Biologia constitui seu conjunto com os regionais, uma autarquia federal de direito público vinculado ao Ministério do Trabalho, tá certo. Tá? É o que está na lei, né? Então tá. Aí, aí fala o seguinte, que o Conselho Federal de Biologia tem o que? Sede e fórum no Distrito Federal. Preste atenção. Geralmente os conselhos têm sede e fórum em Brasília / Distrito Federal. Aí esse aqui é uma das exceções. Tem sede e fórum no Distrito Federal. Tá, pessoal? É diferente de Brasília, tá bom? E os regionais têm sede e fórum nas capitais. Fala também que o federal tem jurisdição em todo o território nacional. Aí não fala sobre a jurisdição dos regionais. Claro que os regionais atualmente são em torno de 8, cada regional abarca vários estados. Por exemplo, Brasília, não tem um regional aqui em Brasília. O conselho regional ao qual o Brasília está vinculado fica em Minas Gerais. Então cada regional desse aí pega vários estados, beleza? Então tá, então a jurisdição de cada um regional a área dos estados, né, que os compõem. Então, digamos que um regional possui São Paulo e Rio, na hipótese, então a jurisdição é em São Paulo e Rio. Tá? Então aqui fala que a jurisdição do federal é em todo o território nacional. Tá? Não fala dos regionais, mas já falei para vocês que por simetria, né, a jurisdição são os estados ao qual esse regional compõe. Beleza? Que compõe esse regional. Agora, a sede fórum do federal, do Conselho Federal, é no Distrito Federal, tá? Já a sede fórum dos regionais é nas capitais. É o que está aqui bem claro aí no nosso parágrafo 2º, artigo 6º, tá bem? Então vamos prosseguir aqui. O Conselho Federal de Biologia será constituído de 10 membros. Então o Conselho Federal, pessoal, tem 10 membros. Ou seja, tem 10 conselheiros federais efetivos e 10 suplentes, eleito pela forma estabelecida nesta lei. A gente vai saber como é que é isso. Os membros do Conselho Federal, e é o que fala do primeiro parágrafo, né, e respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão o que? Mandato, né? Serão eleitos por um colégio eleitoral integrado de um representante de cada regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. Então lá, quem é que elege os membros? Quem é que elege os membros do Conselho Federal? É um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral ele é composto de um representante por regional, entendeu? Ele é composto de um representante por regional. E a escolha desse representante é feita em uma reunião que fala aqui no nosso artigo 7º. Uma reunião especialmente convocada. Então, uma reunião especialmente convocada elege os membros que irão compor o colégio eleitoral, que é um representante de cada regional. Esse colégio eleitoral é que irá promover a eleição dos membros do Conselho Federal. Beleza? O colégio eleitoral convocado com a composição do Conselho, o colégio eleitoral convocado para a composição, né, do Conselho Federal reunir-se-á preliminarmente para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 horas após a sessão preliminar. Então, lá na parte do regimento do Conselho Federal de Biologia, né, que se refere a eleições, você pode muito bem ver aqui comigo aqui, ó, a parte que se refere a eleições, entre os artigos 18, né? Entre os artigos entre os artigos 20, que diga, né? Até o artigo 26. Essa aula até já está no YouTube para você. Fala o seguinte, que quem vai analisar as chapas,
entendeu? Chapa composta por efetivo e suplente que irá concorrer às vagas, a análise, a homologação, o recurso contra a impugnação e tudo isso aí, quem faz é uma comissão eleitoral. Então aqui já tem um choque com a lei, tá? Então, se falar de acordo com a lei, quem faz isso é o colégio eleitoral. Se falar de acordo com o regimento, quem faz isso é a comissão eleitoral, tá? Então, existe uma comissão que é composta de 3 membros, né? Entendeu? Para justamente analisar, homologar, julgar recursos contra a impugnação. Aí essa comissão, segundo o regimento, irá entregar as chapas aprovadas para o colégio eleitoral, que na sequência realiza a eleição. Aqui já falou o seguinte, que vai ser feita uma reunião prévia para fazer a análise das chapas e 24 horas após realiza a eleição. Isso é o que está de acordo com a lei. Então eu estou te falando aqui as duas coisas. De acordo com o regimento, quem faz a análise das chapas, a homologação, julga recurso, é uma comissão eleitoral. Para a lei, quem faz tudo isso é o colégio eleitoral. Além de promover a eleição. Então vamos lá. Competirá ao Ministério do Trabalho baixar instruções reguladoras das eleições do Conselho Federal e Regional. Isso aqui, pessoal, segundo o regimento do Conselho Federal, é uma competência do plenário. Compete ao plenário, né, fixar as normas eleitorais, entendeu? No mínimo 80, e no máximo 120 dias antes do final do mandato. Então, é um outro ponto que está destoando do regimento. Se falar segundo o regimento, é o plenário. Se falar segundo a lei, quem faz isso é o nosso Ministério do Trabalho. Então, eu creio o seguinte, que o que prevalece atualmente é o que está no regimento, porque ele é mais atual, ele é de 2007. Eles não deverão colocar na prova uma situação que na lei já está defasado em relação ao que está atual. O próprio regimento já está defasado. Por exemplo, no regimento fala que tem 5 comissões permanentes. Na realidade, se você for no site do CFBio, tem 6 comissões permanentes. Então tá aí. E assim outras coisas, né? Como já alguns alunos fizeram questionamento de alguns pontos, né? Porque no edital tá, na lei está assim e no site está assim. Não, para nós, o que é importante que o aluno se atenha à norma, ao regimento, à lei e aquelas resoluções. Tá bom? Porque não vai cair segundo o site. Beleza? Então tá, prosseguindo aqui. O artigo 8º. Os membros do Conselho Regional e dos Conselhos Regionais e os respectivos suplentes, com mandato de 4 anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta. Isso aqui é os membros do Conselho Regional. Eles são eleitos por eleição direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. Pessoal, eu não sei exatamente, mas isso acontece geralmente por via eletrônica. Você nem precisa ir lá para votar, como acontece nos outros conselhos. Agora, a pessoa que deixa aquela pessoa inscrita, ou seja, o biólogo, que não votar para a escolha dos membros do Conselho Regional, a ele será aplicada uma multa em importância não excedente ao valor da anuidade. Então, a multa não pode exceder o valor da anuidade. Digamos que se a anuidade seja 500, então a multa só pode ser um valor menor. Ao que deixar de votar, claro que sem justa causa. As pessoas podem não votar por questão de saúde, viagem, alguma coisa parecida. Na composição dos conselhos regionais, assegurar-se-á a representação proporcional das duas modalidades. Creio que esse aqui também é um parágrafo que não tem muita aplicação, porque não existe mais um conselho só. São 2, o de biologia e o de biomedicina. O descumprimento do critério de proporcionalidade, nem vou terminar de ler porque não se aplica mais, né? Vamos para cá. O exercício do mandado de membro do Conselho Federal e dos regionais, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinada, além das exigências constantes na CLT, artigo 530, legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos, condições básicas. Pessoal, existe aqui no parágrafo 3º do artigo 8º, condições básicas para que você seja membro dos conselhos, além do que está previsto em legislação complementar e no que nós chamamos também de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 540.
Quais são essas condições básicas, Ronilson? Cidadania brasileira, habilitação profissional na forma da legislação em vigor, a habilitação, pleno gozo de direitos profissionais, civis e políticos, e inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. Tá bom? Então tá aí. Vamos para cá. Artigo número artigo 9. A extinção ou perda do mandado dos membros do Conselho Federal e dos regionais ocorrerá em virtude de quê? De renúncia, superveniência de causa que resulte inabilitação para o exercício da profissão, tá bom? Condenação a pena superior a 2 anos em face de sentença transitada em julgado, ou seja, aquela sentença que não cabe mais recurso, né? Então tem que ser o quê? Superior a 2 anos. Destituição de cargo ou função em emprego relacionado à prática de ato de improbidade. Então, pessoas que tenham cometido o quê? Ato de improbidade administrativa, que estão especificadas lá na Lei 8.429 de 92, essas pessoas também não poderão terão que a extinção ou perda do seu mandato. Conduta incompatível com a dignidade do órgão ou falta de decoro, ausência sem motivo justificado, pessoal, a 3 reuniões consecutivas ou a 6 intercaladas. Sem motivo que justificado. Faltou a 3 reuniões consecutivas ou faltou a 6 reuniões intercaladas, essa pessoa não pode, quer dizer, terá o que? A perda ou a extinção do seu mandato, tá? Então, sabe aqui, eu vou até o artigo número 10, tá? Aí a gente vai, na próxima aula, dar sequência aí ao estudo da nossa lei 8.000, a nossa lei 6.684 de 79, que é a lei que cria os conselhos e regulamenta a profissão de biólogo. Compete ao Conselho Federal, eu não vou ler tudo aqui na íntegra, eleger os seus membros, né, por maioria absoluta, não, eleger dentre seus membros, né, por maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Por exemplo, o plenário tem 10 membros, a maioria absoluta é o quê? A metade mais um. O seu presidente, vice-presidente, cabe ao primeiro, além do voto comum, o voto de qualidade. Então, pessoal, na eleição, segundo o nosso regimento, na eleição dos membros do conselho ou na indicação, o presidente ele não tem direito ao voto de qualidade ou voto de Minerva ou voto de desempate. Aqui a lei não deixou bem claro onde é que ele quer que o presidente tenha direito a voto de qualidade. Porque no caso da eleição dos membros da diretoria, porque presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro acompanham a diretoria. Então, nesse caso, segundo o regimento, o presidente não terá direito ao voto de qualidade. Então, prosseguindo aqui. Competência do Conselho Federal. Exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nessa lei. Supervisionar e fiscalizar o exercício da profissão, organizar e propor a extração, orientar e inspecionar os regionais, elaborar e aprovar o seu regimento. Então, compete ao Conselho Federal elaborar o seu regimento ad referendo do Ministério do Trabalho. Isso não é citado no regimento, mas vamos ficar por aqui, segundo a lei. Exercer e aprovar os regimentos, examinar e aprovar os regimentos dos regionais, podendo modificar o que se fizer necessário, né, para assegurar o quê? A unidade de orientação e a uniformidade de ação. Então, na verdade, é a uniformização de procedimentos dos regionais em todo o Brasil. Então, visa isso aí. Então, quem é que elabora o regimento do próprio Conselho Regional? Do Conselho Regional é o próprio Conselho Regional. Quem é que analisa, discute e aprova? É o federal. Ele também poderá modificar no intuito de fazer o quê? De ficar adequado à legislação e à uniformização dos procedimentos. Então, daí, conhecer e dirimir dúvidas, isso é claro, né? Apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas, então, imposta pelos regionais, porque o federal, pessoal, ele é instância recursal em relação aos regionais, então ele que vai examinar os recursos dessas penalidades, né? Em prazos, que a gente pode ver que aqui é 30 dias, lá no regimento é 90 dias. Então tá, fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas, costumo chamar isso de meta, multas, emolumentos, taxas e anuidades, tá? Fixar o valor da meta. Quem que paga a meta? São os profissionais registrados,
os profissionais e as empresas, né? E as empresas que trabalham na área da biologia. Aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais. Dispor com a participação dos regionais sobre o Código de Ética Profissional, funcionando como Conselho Superior de Ética. Então, o federal é o Conselho Superior de Ética. As alterações no Código de Ética Profissional é feita pelo federal com a oitiva, né, dos regionais, com a participação deles. Né? Estimular a exação no exercício da profissão, instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional. Carteira de identidade profissional e cartões de identidade profissional. Tá? Autorizar o presidente a adquirir, onerar e alienar bens imóveis. Tá? Lá no regimento, isso acontece da mesma maneira, só que fala também que essa parte, se os bens forem imóveis, quem faz isso é a diretoria. Autorizar o presidente a emitir um parecer conclusivo sobre a PC. O que é PC, Romilson? Prestação de conta. Porque a prestação de conta do Conselho, né, pessoal, do sistema, né, é feita pelo Conselho Federal, com a consolidação das PCs dos Conselhos Regionais. Então fala que essas prestações de contas serão analisadas pela Comissão Permanente de Tomada de Conta, isso é o que está no regimento. O plenário vai deliberar sobre esse parecer e encaminhá-lo ao Tribunal de Contas da União. Tá bom? Então é o que vai ocorrer com a PC. Publicar anualmente seu orçamento e respectivos créditos adicionais. Créditos adicionais, pessoal, são alterações no orçamento. Os balanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades. Beleza, pessoal. Então ficamos por aqui na nossa primeira aula da Lei 866 comentada para você, ponto a ponto. E onde eu ao mesmo tempo estou falando aqui quais são os artigos que são diferentes no nosso regimento. Lembrando só que amanhã teremos, eu estou gravando essa aula aqui hoje, né, dia 27, dia 29, né, que é o próximo domingo, eu vou dar um aulão o dia inteiro, né, da legislação, que vai ser o regimento e essa lei que eu estou comentando agora. Um aulão onde eu vou comentar 200 questões do meu livro, né, e eu fiz um resumão, pessoal, bacana, né, do regimento da legislação. Bacana mesmo, tá? Então, em 12 páginas eu tenho aqui um resumão e 200 questões para trabalhar nesse domingo. Claro que essa turma aí eu não tenho mais vagas, né? Entendeu? Está lotada, graças a Deus. Mas nós temos uma nova turma no dia 4 de março, onde eu vou, em um turno do sábado, eu vou dar um aulão de exercícios da lei e do regimento. Tá bom? E no dia 25, entendeu? No dia que antecede aí a prova, né, para agente administrativo nível fundamental, eu estou organizando, eu e a nossa equipe de professores, um aulão especial, pessoal, para o Conselho Federal de Biologia, com todas as matérias, todas, né? Todas as básicas e também a parte específica. Esse aulão ele começa 9 da manhã e termina 18 horas, então é o dia inteiro. É o que eu estou batizando de dia bio, ok? Aulão de véspera para o Conselho Regional de Biologia. Então o meu aulão do dia 4 tem um valor que é pago antecipado e tem um valor que é pago no dia. A mesma coisa acontece com o dia bio, que é um aulão que vai ser lá no auditório da Faculdade de Processos, onde você poderá comprar o ingresso que eu dividi em 3 lotes. É 60, 65 e 70, né, de acordo com a data que você for pagar, tá? Cara, esse aulão ele é imperdível, todo mundo está procurando. Como é que eu faço para me matricular no aulão de véspera? Eu não quero ficar de fora. Então você vai ter que entrar em contato comigo, tá? Pelo telefone e pelo WhatsApp. 991 990866. Pessoal, muito obrigado. Tchau.